No Brasil, o transporte ainda é feito basicamente pelo sistema rodoviário. A frota nacional quase dobrou nos últimos 10 anos. O consumo do combustível etanol vem crescendo, mas a grande maioria dos veículos é movida mesmo a gasolina, o combustível mais usado até hoje. Opa, por favor, eu não sei o que está acontecendo, o carro está falhando, sei lá o que é. Você pode dar uma olhadinha para mim, por favor? Às vezes o veículo começa a falhar sem nenhum motivo aparente. A gente logo pensa que é um problema mecânico ou elétrico, mas muitas vezes o vilão da história é combustível de má qualidade. Ele falha na hora que eu vou acelerar. Tive problemas, inclusive, até fora de São Paulo, ter que passar no mecânico na estrada. Suja muitos filtros, você tem que trocar toda hora. Chega a furar pistão, queimar a junta, superaquecimento do motor. Abasteci, eu vi que o desempenho do carro mudou, e aí não tinha mudado nada no carro no seu lugar que abasteci. Nunca mais voltei lá. Tanto a gasolina quanto o etanol têm que seguir especificações definidas por lei antes de chegar às bombas de combustível. O etanol, por exemplo, produzido a partir da cana-de-açúcar, deve ter em sua composição 95% de álcool e 5% de água. Como o álcool pode se misturar à água em qualquer proporção, é muito fácil batizar o álcool acrescentando água. Para checar o teor alcoólico do etanol que vendem, muitos postos têm este equipamento acoplado às bombas, chamado alcômetro. Assim que o álcool circular, você pede para parar a bomba e faz a leitura do instrumento. A coluna vermelha tem que estar no nível ou abaixo do nível. O etanol com excesso d'água, ele vai mexer na densidade. Alterando a densidade, a coluna vermelha do equipamento vai subir. Acima, o produto está fora de especificação. Para entender como funciona um alcômetro, precisamos primeiro relembrar o que é densidade. Muita gente confunde a densidade com a massa do objeto. O Gustavo Cruz, que é químico, vai explicar melhor para a gente. Bom, a massa está sim diretamente relacionada com a densidade, mas a densidade também se relaciona com uma outra grandeza, que é o volume. De uma forma geral, se tivermos dois objetos que possuem o mesmo volume, aquele que possuir a maior massa é o que possui maior densidade. Já a relação com volume é inversa. Se tivermos dois objetos com a mesma massa, aquele que possuir o maior volume é o que tem a menor densidade. Podemos fazer uma demonstração bem simples comparando a densidade do chumbo e do algodão. Temos aqui alguns pezinhos de pesca que são feitos de chumbo. Se nós colocarmos aqui na balança, veremos que temos cerca de 56 gramas de chumbo nesses objetos. Agora eu vou pegar a mesma massa de algodão e colocar nessa outra balança. Podemos ver que a massa dos dois objetos é a mesma, mas o volume, ou seja, o espaço ocupado por cada um desses objetos é bem diferente. O volume ocupado pelo algodão é muito maior do que o volume ocupado pelo chumbo. Portanto, podemos concluir que a densidade do chumbo é muito maior que a densidade do algodão. Não, agora ficou bem mais claro para mim. Então, densidade é a relação entre duas grandezas diferentes, massa e volume. Exatamente. Essa experiência que a gente vai fazer agora vai comparar a densidade de 3 líquidos bastante comuns: a água, o álcool e o óleo de cozinha. Então, primeiramente, eu vou colocar nesta proveta de 100 ml cerca de 30 ml de óleo de cozinha. Tá, a primeira parte, então, é o óleo. Primeiro o óleo. Em seguida, eu vou adicionar aqui mais ou menos a mesma quantidade de álcool. Perfeito. Segunda parte, álcool. Exatamente. Bom, como a gente pode observar, o álcool e o óleo não se misturam, não são substâncias miscíveis, e o álcool fica acima da camada de óleo. Porque ele é menos denso. Exatamente. Perfeito. Sempre a substância mais densa fica embaixo, a menos densa em cima. Perfeito. O que a gente vai adicionar agora é a água. E a água, ela é miscível somente com o álcool. Portanto, ela vai se misturar com o álcool e não com o óleo. E enquanto a gente vai adicionando a água, a densidade dessa mistura vai variando. E a gente vai conseguir ver visualmente aqui no experimento. Como a gente pode ver, houve uma inversão aqui. Agora a mistura de água e álcool está embaixo, enquanto o óleo de cozinha está em cima. A mistura da água e do álcool ficou mais densa, por isso ela foi para a parte de baixo, e o óleo sozinho ficou em cima. Exatamente, porque agora ele é menos denso do que essa mistura. E este é o mesmo princípio do alcômetro que existe nos postos de combustível. Exatamente. O alcômetro nada mais é do que um aparelho que mede a densidade da mistura água e álcool. Então, quanto mais água está presente no álcool do posto de combustível, maior vai ser a sua densidade. Entendido como funciona o controle do teor de álcool pelo alcômetro, vamos falar agora de um outro combustível, a gasolina, combustível fóssil derivado do petróleo. Toda a gasolina comercializada no Brasil tem álcool em sua formulação, e o teor de álcool é definido por lei. Por exemplo, a gasolina tipo C, a mais comum, é uma mistura de 75% de gasolina que vem direto da refinaria e mais 25% de álcool.
essa mistura com o álcool melhora o desempenho da gasolina. Octanagem é a resistência que a gasolina tem a uma detonação espontânea. Para aumentar a octanagem na gasolina, o produto sempre utilizado foi o chumbo. Mas por ele ser um produto muito poluente, há décadas atrás o Brasil proibiu o uso do chumbo. Retirando o chumbo da gasolina, adicionou-se o álcool anidro. E esse álcool anidro também serve para a correção da octanagem, que hoje é no mínimo 87. O álcool, além de corrigir a octanagem, é um produto nacional, sustentável e ajuda a diminuir a necessidade de importação de gasolina. Para conferir os vários parâmetros químicos dos combustíveis, são feitos testes com instrumentos sofisticados. Mas alguns aspectos, como a quantidade de álcool adicionado à gasolina, podem ser testados em laboratórios mais simples. Vamos levar umas amostras de gasolina para o Gustavo nos explicar melhor como funcionam esses testes. Bom, estamos aqui de novo com o Gustavo e a gente trouxe 2 amostras de gasolina. Gustavo, como a gente sabe se essa gasolina é adulterada ou não? A gente pode fazer um teste bastante simples que é baseado na diferença de solubilidade das substâncias. Mas para a gente entender como ele funciona, primeiro a gente tem que entender o que é a solubilidade. A gasolina comum, que a gente coloca nos postos de gasolina, por exemplo, ela é na verdade uma mistura formada por 75% de gasolina e 25% de álcool. A gasolina que está em maior quantidade é o que a gente chama de solvente e o álcool, por estar em menor quantidade, é o soluto. Essas duas substâncias, elas são totalmente solúveis, por isso que a gente forma uma mistura homogênea como essa aqui. Então, a solubilidade é exatamente isso, é a propriedade de duas substâncias se misturarem espontaneamente em determinadas condições de temperatura e pressão. Mas como esse conhecimento pode ser utilizado no controle da qualidade da gasolina vendida nos postos? Bom, a gente pode fazer um teste bastante simples para comprovar essa qualidade. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui 50 ml da gasolina do posto A nessa proveta. Agora, nessa mesma proveta, a gente vai colocar mais 50 ml de água. Agora, nós vamos tampar e chacoalhar aqui cerca de 10 vezes para que a gente consiga misturar essas duas substâncias immiscíveis. A gente vai ver, então, se a gasolina é adulterada ou não, né? Exatamente. Agora a gente tem que esperar isso aqui decantar por alguns instantes e aí a gente vai ver o volume de gasolina que a gente tem nessa mistura. Agora vamos ver o resultado. Olha só, a água ficou na parte inferior da proveta. Ah, porque é mais densa do que a gasolina. Exatamente. Mas repara que a quantidade de água agora é de 62,5 ml, maior do que os 50 que a gente tinha colocado inicialmente. O que você acha que aconteceu? Eu acho que a água retirou o álcool que estava misturado na gasolina, certo? Exatamente. Isso acontece porque o álcool é mais solúvel na água do que na gasolina. Porque as suas partículas interagem melhor com as partículas de água do que com as partículas de gasolina. Ah, tá. Então, peraí. Então, se esse volume a mais é o álcool que saiu da gasolina para a água, a gente pode calcular se esse percentual de álcool na mistura é o que está previsto na lei. Pode sim. A água passou de 50 ml para 62,5 ml, enquanto a gasolina ficou em 37,5 ml. Portanto, 12,5 ml de álcool migraram da gasolina para a água. Isso. E com esses dados a gente pode fazer uma regra de 3 e calcular se o percentual de álcool está dentro da lei. Então, 50 ml está para 100%, assim como 12,5 ml está para x. Temos que 50x é igual a 1.250. Portanto, x é igual a 1.250 dividido por 50. Fazendo essa divisão, nós temos que x é igual a 25%. Exatamente o que é previsto na lei. Então, ó, o posto A, joinha. Bom, agora vamos ver se a gasolina do posto B também está dentro das especificações. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é novamente colocar 50 ml da nossa amostra de gasolina. Agora, vamos colocar mais 50 ml de água destilada. Agora, vamos misturar a água e a gasolina invertendo a proveta cerca de 10 vezes. Ah, tá. Pronto, agora é só esperar alguns instantes para a mistura decantar. Cafezinho? Vamos lá. Ah, tá diferente, hein? Vamos agora comparar aqui com a gasolina do posto A. Ah, a diferença é clara, né? Ó, se essa é a gasolina do posto A e ela tá boa, essa aqui tá adulterada, né? Ah, com certeza. Olha só, a coluna de água subiu de 50 para 70 ml, enquanto a de gasolina ficou em 30 ml. Claramente adulterada. Vamos ver quanto? Então, nós temos aqui que 50 ml está para 100%, assim como 20 ml, que é o quanto foi retirado de álcool, está para x. 50x é igual a 2.000. E x é igual a 2.000 dividido por 50,
X é igual a 40%. Bem acima dos 25% estipulados por lei. Está comprovada a fraude. Isso piora a octanagem da gasolina, o veículo começa a falhar, enfim. Posto B, reprovado. Mas é incrível, um método tão simples e tão eficiente. E é exatamente por isso que a solubilidade é tão usada para separar substâncias. Agora você já sabe, o motor começou a falhar, pode ser combustível adulterado. E você também já sabe checar se a quantidade de álcool misturado à gasolina está dentro da lei com o teste de solubilidade. O controle da qualidade do combustível é de responsabilidade do proprietário do posto e da rede distribuidora. E quem fiscaliza é a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Use o que você aprendeu a seu favor. Se por acaso você desconfiar de combustível adulterado, denuncie os responsáveis. Afinal, conhecimento também é cidadania.